Oi, gente. Meu nome é Mariana Castelo Silva. Esse é o meu terceiro vídeo. Eu sou estudante de medicina veterinária. Eu estou no meu segundo semestre no campus da Moca da São Judas. E hoje eu vou falar sobre processos evolutivos. Espero que vocês gostem e bons estudos. Bom, vamos lá. Por que nós devemos estudar evolução? Bom, olhe ao seu redor e observe a natureza. Quanta variação! Como isso é possível? Como toda essa variação foi gerada? Por que os organismos são como são? Entender como a diversidade surge e se estabelece ao longo do tempo nos permite perceber que todos os seres vivos, inclusive nós, somos frutos do processo evolutivo e que todos estamos ligados à árvore da vida. Para a ciência, todos descendemos de um mesmo ancestral surgido no início da vida em nosso planeta. Essas noções nos colocam diante da grandeza que é a diversidade de vida e nos deixam mais conscientes de que somos apenas uma espécie compartilhando o planeta Terra. Nossa responsabilidade é grande, considerando o poder que nossa espécie tem de interferir na vida e na natureza. O conhecimento sobre os processos evolutivos nos possibilita entender fenômenos de nosso cotidiano, como a necessidade de certas regras que são impostas para o bem de nossa saúde. É o caso da obrigatoriedade de receita médica para o uso de antibióticos e a rigidez na determinação do tempo de tratamento, o qual deve ser feito sem interrupções e no período correto. Não cumprir essas regras tem como consequência o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos, o que dificulta o processo de cura de doenças causadas por esses organismos. Agora, antes de iniciar o estudo da evolução e de virar a página, pare e pense. O que uma planta tem em comum com um animal e com uma bactéria? Por que podemos dizer que plantas e animais e bactérias estão ligados na mesma árvore da vida? E afinal, como e por que surgem bactérias resistentes a antibióticos? Bom, a diversidade de seres vivos variou ao longo da história da vida em nosso planeta e continuou a variar. Dois fenômenos atuam decisivamente sobre a diversidade biológica: o surgimento e o desaparecimento de grupos de seres vivos. A análise dos fósseis indica que o número de espécies novas aumentou muito em determinado período do tempo geológico. Essas análises também apontam para a ocorrência de eventos de extinção em massa. Os grandes eventos de extinção foram causados por alterações climáticas drásticas ou quedas de meteoritos em nosso planeta. Atualmente, estamos vivendo mais em um evento de extinção, decorrente de mudanças no ambiente relacionadas principalmente à interferência humana nos ecossistemas. Antes de se entender a vida como fruto da evolução, os seres vivos eram considerados criações divinas, falando-se em criacionismo. Os seres assim criados não sofrem mudanças ao longo do tempo, falando-se em fixismo. As espécies eram consideradas grupos estáticos de organismos, semelhantes a um tipo ideal e imutável, caracterizados por uma essência própria. As variações entre os membros seriam apenas acidentais e não essenciais. Essa maneira de pensar constitui-se o que se chama de essencialismo. O essencialista não aceita a variação, pois a variabilidade é acidental e irrelevante. A aceitação de ideias evolutivas começou a ocorrer a partir de 1858, quando dois naturalistas ingleses, Charles Darwin e Alfred Russel, atuando de forma independente, revolucionaram a interpretação do mundo vivo com a divulgação de suas ideias sobre evolução por seleção natural.
No ano seguinte, em 1859, Darwin publicou o livro que é considerado até hoje o mais importante na história da biologia, A Origem das Espécies. Outros cientistas já haviam levantado ideias sobre processos de mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, contestando a imutabilidade das espécies. Entretanto, foi a partir da publicação do livro de Darwin que se começou a aceitar o fato de que as espécies mudam ao longo do tempo, originando outras espécies. Segundo a explicação dada por Darwin e Wallace, a seleção natural é fundamental para a evolução. Esse conceito demorou mais tempo para ser aceito pela comunidade científica do que a própria ideia de descendência com modificações. A aceitação dos processos evolutivos veio relacionada com a substituição do pensamento tipológico pelo populacional. Ao estudar uma população, vemos que os indivíduos apresentam pequenas variações entre si. O pensamento tipológico utiliza conceitos de tipos imutáveis e descontínuos, tornando impossível a aceitação da evolução. Já o pensamento populacional enfatiza as variações existentes entre os indivíduos de uma mesma população, definindo características das espécies através da média das variações observadas. Dessa forma, o pensamento tipológico e o populacional são diametralmente opostos. Quando Darwin apresentou em seu livro a evolução como um processo baseado na variação populacional, alçou tal variação a um nível de importância não compatível com a visão essencialista, que tende a ser fixista. Atualmente está claro que os fenômenos biológicos são altamente dinâmicos, que as populações mudam ao longo do tempo, que há mais variações entre os indivíduos de mesma população e que essas variações podem ser relevantes. As ideias de Darwin também mostraram que outra corrente de pensamento não é aplicável aos seres vivos, a teleologia. A teleologia considera o mundo como um sistema de relações entre meios e fins, como se tudo tivesse uma finalidade determinada, finalismo. Por esse princípio, muitos fenômenos naturais são explicados pela sua aparente tendência a atingir uma meta específica pré-determinada. A natureza teria um anseio ou vontade própria no sentido de atingir a perfeição, fosse pela mão de Deus ou não. Darwin demonstrou que a evolução pela seleção natural não é um processo finalista, ou seja, não é direcionado para um determinado fim pré-estabelecido. Com os avanços da ciência, em especial da genética e da biologia molecular, novos conhecimentos, como a importância do acaso, foram incorporados às explicações de Darwin de evolução por seleção natural. A teoria da evolução biológica é atualmente considerada a base da biologia moderna, e existem várias evidências que corroboram. Essas evidências estão baseadas principalmente no estudo comparado dos organismos, tanto fósseis como atuais. Entender a evolução dos seres vivos e suas relações de parentesco exige a análise de muitas evidências. Dentre elas, destacam-se os fósseis, as homologias, os órgãos vestigiais, a embriologia comparada e os dados moleculares. Bom, é considerado fóssil qualquer indício de presença de organismos que viveram em tempos remotos na Terra. Existem vários processos de fossilização. Um dos mais comuns é a substituição da parte orgânica de estruturas rígidas do corpo por minerais do solo, falando-se em petrificação. É o que acontece na fossilização de tecidos lenhosos das plantas e dos esqueletos. Quando um organismo morre,
seu corpo fica depositado sobre o solo e sofre decomposição. Ao longo do tempo, pode ser encoberto por camadas de sedimentos e sofrer fossilização. Sobre essas novas camadas, outros organismos podem passar pelo mesmo processo. As camadas de sedimentos depositam-se umas sobre as outras. Com isso, em geral, as camadas mais inferiores são as que se formaram primeiro e são as mais antigas. Os fósseis nelas encontrados correspondem a organismos que viveram em tempos mais remotos. Em função da movimentação da crosta terrestre, as camadas de sedimentos podem sofrer dobramentos, quebras ou ser removidas pela ação erosiva dos ventos e da água. Algumas vezes, essas alterações na crosta causam a inversão das camadas de sedimento, de modo que as camadas e os fósseis mais antigos acabam ficando na parte superior, mascarando a interpretação. De maneira geral, os fósseis não são completamente encontrados em bom estado. Por ter essa movimentação, eles acabam se quebrando no meio da terra. Embora as partes duras do corpo do organismo sejam as mais frequentemente conservadas nos processos de fossilização, existem casos em que a parte mole do corpo também é preservada. Entre os exemplos mais marcantes estão mamutes encontrados congelados na Sibéria. A importância dos estudos dos fósseis para a evolução está na possibilidade de conhecermos organismos que viveram em épocas remotas da Terra e muitas vezes sobre condições ambientais distintas das encontradas atualmente. Isso nos mostra que nosso planeta foi habitado por organismos diferentes dos atuais e que muitos deles têm semelhanças com espécies recentes, o que nos fornece indícios de parentesco evolutivo. Por isso, os fósseis são considerados importantes testemunhos da evolução. Bom, o que seria homologia? Bom, homologia seria estruturas homólogas que derivam de estruturas já existentes em um ancestral comum, exclusivo, podendo ou não estar modificadas para exercer uma mesma função. São exemplos de estruturas homólogas entre si os ossos dos braços dos seres humanos, dos membros anteriores dos cavalos, das asas dos morcegos e das nadadeiras das baleias. Eles são homólogos porque derivam dos ossos dos membros anteriores presentes no grupo ancestral que deu origem aos mamíferos. Nesses casos, como essas estruturas não se desempenham a mesma função nos organismos mencionados, fala-se em divergência evolutiva. Existe, no entanto, estruturas homólogas que também estão adaptadas a uma mesma função. É o caso dos ossos das nadadeiras anteriores das baleias e dos golfinhos. Ambos mamíferos com os membros anteriores modificados para a vida em ambiente aquático. Há, no entanto, caracteres que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função, mas não derivam de modificações de estruturas semelhantes, já existentes em um ancestral comum e exclusivo. São semelhantes apenas quanto à função e são chamadas estruturas análogas. Esse tipo de semelhança não é usado nos estudos que visam estabelecer relações de parentesco evolutivo. As estruturas análogas são fruto do que se chama evolução convergente. Nesse processo, a semelhança se deve apenas à adaptação a uma condição ecológica semelhante. A evolução dessas estruturas ocorre de forma independente em dois ou mais grupos de seres vivos que não possuem um ancestral comum exclusivo.
Bom, outra maneira de avaliar as semelhanças são os órgãos vestigiais. Bom, os órgãos vestigiais são aqueles que em alguns organismos são de tamanho reduzido e geralmente não têm função, mas que em outros organismos são maiores e exercem função definida. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de parentesco evolutivo. Um exemplo bem conhecido de órgão vestigial no ser humano é o seco e o apêndice vermiforme, ou apêndice cecal. Nos mamíferos roedores, o seco é uma estrutura bem desenvolvida, onde o alimento parcialmente digerido é armazenado e a celulose, abundante nos vegetais ingeridos, é degradada pela ação de bactérias especializadas. Em alguns desses animais, como o coelho, o seco apresenta uma extremidade final mais estreita denominada apêndice, que corresponde ao apêndice vermiforme humano. Bom, sabemos que todos os organismos com estrutura celular têm o DNA com material genético e que os genes são trechos das moléculas de DNA. Sabemos também que os genes são transcritos em moléculas de RNA, que podem ser traduzidos em proteínas. Portanto, o DNA, o RNA e as proteínas são moléculas presentes em todos os seres vivos. Modificações nos ácidos nucleicos foram fundamentais no processo da evolução. E foram essas modificações que permitiram a grande diversificação dos seres vivos. Assim, comparando-se as sequências de bases nitrogenadas do DNA ou do RNA, ou comparando-se as proteínas de diferentes espécies de seres vivos, podemos estabelecer o grau de proximidade entre essas espécies. Isso significa que podemos estabelecer o grau de parentesco evolutivo entre elas. Quanto maior for a semelhança nas sequências das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, ou quanto maior a semelhança entre as proteínas dessa espécie, maior será a proximidade evolutiva entre elas. Bom, a embriologia comparada é o estudo comparado das embriologia de diversos vertebrados, mostra grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem. Bom, quanto mais diferentes são os organismos, menor é a semelhança no desenvolvimento embrionário. Essa foi a aula de hoje. Me desculpem pela voz. Confesso que eu tô um pouco mal, mas espero que vocês tenham gostado do tema. E até o próximo vídeo, gente.